Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos hoje mais uma vez para uma nova série de desenhos e nessa série nós estamos trabalhando com produções de óleos, né? Diferentes tipos de óleos, de ângulos diferentes, tá? E hoje nós vamos fazer, ou melhor, vamos tentar fazer, tá? Um olho de elefante. Eu vou mostrar para vocês aqui a referência, tá? Peço desculpa porque eu ainda não sei editar, não sei mexer, mas a referência é esta. Nós vamos tentar produzir este olho aqui e vamos tentar também produzir aqui, certo? Essa pele de elefante, né? Não é um elefante todo, mas a gente vai tentar aqui reproduzir esse maravilhoso animal que eu amo de paixão. Eu acho que elefante é um animal fantástico, né? E já digo que reproduzir um elefante não é fácil, mas também não é uma tarefa difícil, né? Uma pele caracachenta, mas é uma aventura, uma descoberta. E é um tipo de pele de animal que, para desenhar realista, você tem que ter um pouco de paciência. Na última, nós fizemos, né, o trabalho aqui com a pantera. Vou tentar mostrar para vocês aqui, né? Um pelo preto com o olho. Lembrando que o nosso foco é nos olhos, tá? E hoje nós vamos tentar aqui reproduzir esse olho de elefante. Lembrando, gente, o nosso foco, tá? É o olho, certo? Então eu vou deixar aqui mais ou menos assim viradinho, peço desculpas, tá? Porque o tripé também não ajuda. Pessoal, olha só, eu gostaria de pedir a vocês, tá? Que, se possível, vocês indicassem o canal, tá? Não para me promover, nada disso, mas mesmo para divulgar a arte, porque eu acho que no Brasil a arte ela não é tão valorizada, né? E a gente tem muitos profissionais, muitos talentos escondidos, tá? Eu trabalho, dou aula de língua portuguesa e eu vejo alguns alunos assim que fazem desenhos fantásticos e ficam escondidos, né? Não saem do casulo no sentido de propagar o seu trabalho, né? O seu dom. E eu acho que isso tem que ser mostrado, né? A gente tem potencial, nós temos pessoas com grandes dotes aí artístico, tá? E eu acho que isso deve ser mostrado. Então, se possível, divulguem o canal, tá? Esses vídeos que eu estou postando, não estou cobrando nada, é simplesmente porque eu gosto de artes, né? E acho que a gente tem que divulgar isso, tá? Então, eu já peço para você deixar o seu like aí no canal, peço para você compartilhar esse vídeo, tá certo? E sem demoras, vamos começar aqui. Então, eu vou começar com um marrom clarinho, dando uma base, tá, no meu desenho. Pessoal, esse papel, conforme eu tenho falado com vocês, eu estou usando o Canson Mi-Teintes. E esse papel, ele é um papel bom para gente que está iniciando, mas é um papel que não permite muitas camadas de pigmentação. Então, eu recomendo, né, começar a desenhar bem fraquinho, tá? Bem de leve. E à medida que você for aprofundando nos detalhes, nas outras camadas, eu vou indicando aí você ir reforçando. Mas de início, não coloque muita força, porque é um tipo de papel que ele não permite muitas camadas, tá? Eu vou usar aqui agora esse tom, tá vendo?
é um ocre, eu acredito, um terracota, eu não sei como que chamam, tá? Mas para dar aqui um volume, é um ocre, tá? Ele tem uma claridade aqui e pode bem leve, bem devagar, tá? Peço também de antemão aí desculpas pelo barulho, tá? Se porventura, né, surgir aí algum barulho, algum ruído, tá bom? Eu não estou num ateliê, eu não estou numa sala reservada, estou aqui no meu quarto mesmo, fazendo esse trabalho aqui, tentando, né, fazer esse trabalho aqui. E aí, ó, certo? A gente vai trabalhando aqui. Uhum. Ó, então a gente agora já vem com uns tons mais escuros. Pessoal, e outro dia teve um aluno que me perguntou se eu tenho preferência de material. Bom, preferência não, né? Até porque material para artes não é um material barato. Então, a gente usa o que dá. E dá para fazer muitas coisas, né, com materiais baratos, tá? O negócio é praticar o desenho. E aí você vê resultados satisfatórios. Certo? Ah, e outra coisa, pessoal, também, eu não faço edições nos meus vídeos, até porque eu não sei, certo? Mas eu acho legal também colocá-lo na íntegra. Então, às vezes, o vídeo fica muito grande, né? Mas eu acho interessante colocá-lo na íntegra. E desenho realista, uma outra coisa também que o pessoal pergunta muito é se demora. Sim, demora. Ó, aqui eu já estou colocando o branco e como vocês puderam ver, o olho desse elefante, ele tem umas, umas listras aqui dentro dele que dá o brilho, né? Que dá toda ali a diferença. Eu vou usar aqui um tom de azul. Vou usar aqui um tom de azul, um desses três, ou os três, para dar um efeito aqui. Certo? De brilho. Ok. Deixa eu pegar um marrom mais escuro.
E ele tem aqui, ó, conforme eu falei, umas listras. Uhum. Que dá uma certa irregularidade, certo? Ó, aqui eu estou usando um preto, mas o preto costuma roubar muito a cena. Então, eu vou misturar aqui com o marrom, que na verdade é um sépia, tá? Para quebrar todo esse preto aqui e dar um degradê e não ficar marcado, certo? Aqui em cima do olho, tá? E, ó, conforme eu falei com vocês, iria usar o azul, né, para poder dar aqui um efeito de espelhado. Esse olho, ele tem algumas ranhuras dentro dele mais escuras, tá? Certo? Tem algumas ranhuras. Ok? E aqui nós temos uma pigmentação meio acinzentada. E eu vou usar esse preto esfumaçado para fazer esse contorno aqui. Certo? Vou puxar aqui do próprio preto. Poderia colocar o próprio cinza, tá? Não teria problema. Mas vou aproveitar aqui o lápis preto que eu usei antes. Ok? E aí, a gente começa aqui. A fazer
Mais um pouquinho de escuro. E aí a gente começa então com os detalhes. Ok. Uhum. São um azul. Uhum. Ok. Aqui eu vou colocar um tom de preto mais clarinho, tá? Vou tentar aqui puxar um degradê de tons de preto. Não vou espessar muito, até porque a pele do elefante ela é caracachenta, então eu não posso também alisar demais, né? Então, ok. Certo? E aí, vou usar aqui uma mistura de tons. Ok? Para começar a trabalhar aqui a pele do elefante. E aí, pessoal, a gente na pele do elefante, o interessante é você dar uma base, certo? E você vem depois fazendo os detalhes com um lápis mais escuro para dar aquelas profundidades de dobras, né, que tem. Ou vocês podem usar também, muitos artistas usam, tá? Às vezes, eu não sei, eu me esqueci o nome dessa borracha aqui. Ó, que ela é, tá vendo? Maleável. E você pode vir fazendo
alguns detalhes com a própria borracha, ó. Ela meio que limpa, tá vendo? E aí você pode também trabalhar com ela, ó. Tá? Essa borracha também é muito boa. Ok? Mas vamos focar aqui então. Eu vou dar uma base. E aí a pele do elefante, por exemplo, né? Ela não tem assim um formato certo. Ela não tem. Né? Você simplesmente trabalha, ó, como eu falei, você dá uma base e aí você vem com um lápis mais escuro. E aí você vem trabalhando as ranhuras certo que eu falei, ó. Aí poderiam dizer, né? Mas está muito escuro. Sim, está. Mas aí o detalhe, você vem fazendo depois, conforme eu te disse, ó, com os lápis mais clarinho, né? Você vai trabalhando aqui e vai fazendo esse trabalho de luz e sombra, certo? Ó, você vai fazendo então aqui as ranhuras, né, necessárias, aonde tem os pontos de luz, para dar um volume ali necessário, tá?
Essa parte aqui, como o nosso foco é o olho, ela é meio desfocada, tá? Então, você não alisa muito, né? Até porque a pele do elefante, conforme eu falei, ela é meio... Ela é meio não, né? Ela é caracachenta, certo? E você deve se preocupar nesse ambiente aqui somente com o volume, ok? Claro que vai ter uns tons, os tópicos, né? Uns pontos mais escuros. E aí é só você ir respeitando mesmo, certo? O espaço de luz, de sombras, né? E adicionando mais cores, mais intensidade de luz, menos intensidade. Aí você vai modelando o seu trabalho. Aqui embaixo, por exemplo, a incidência de luz é menor. E aqui em cima também. A intensidade de luz, ela é menor. Tem alguns pontos aqui específicos. Certo? Detalhe, pessoal, eu não sou muito bom também para fazer peles de elefante, tá? Então eu confesso que eu estou aprendendo aqui também, tá? Estou sendo curioso juntamente com vocês aqui. Pessoal, esse lápis branco que eu estou usando aqui, isso se chama esfumim. E eu posso também usar um pedaço de papel enroladinho, macio para fazer, tá? Posso usar um cotonete.
Tem um material que eu esqueci como que chama, que meninas, mulheres utilizam para poder fazerem pinturas no rosto. Esqueci o nome, tá? Mas é um pincel mesmo e pode ser usado também para dar essa esfumaçada aqui. Bom, não vou me aprofundar muito aqui não, para a gente pegar aqui outros pontos, tá? Do desenho aqui, beleza. Tá? Mas depois, se der tempo, eu volto. E aí a gente vem, então... Ó, conforme eu falei com vocês, ó, tá vendo? Se eu coloco o amarelo depois, o amarelo ele acaba manchando. Tá? Então eu gosto de trabalhar o tom amarelado mais rápido possível. Os tons de amarelo, eu não gosto de usá-los, os tons, né? Depois que eu coloco uma cor mais escura. Certo? Não vou alisar aqui bem, tá? Porque eu quero deixar essas ranhuras. E aí, eu vou pegar um lápis preto, ó, um lápis mais escuro, e vou começar a marcar aqui, certo? As ranhuras do meu elefante.
Ó, então, conforme eu falei, a pele do elefante, ela é meio, né? Ela é um tanto com ranhuras. Então, a gente vai colocando essas ranhuras e depois você tem que trabalhar a luz em cima delas, certo? Não. Ó, e aí você vem fazendo os detalhes necessários. Você vai colocando também, né, uns tons mais escuros. Certo? Você pode escurecer, deve, né, escurecer um pouco das ranhuras para dar um destaque. Uhum. Certo? E aí você vai trabalhando a sua textura do jeito que você quer, tá? Você tem que observar, claro, conforme eu falei, a intensidade de luz, né? Então não pode esquecer a intensidade de luz que você tem que ir colocando, até para dar o volume, né? E parecer um pouco a pele enrugada, tá? Mas lembrando que você deve observar onde estão esses pontos de luz aí, certo?
Ok? Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou tentar terminar esse pedaço aqui, tá? Só pra gente mesmo focar no olho, conforme eu falei com vocês aí. Deixa eu pegar um tom aqui que eu preciso. Eu vou terminar aqui, porque já tá ficando longo o vídeo, tá? Mas é porque eu falei desenho realista, para você fazer ele realista, você demora mesmo, tá? A gente não faz desenho realista assim em dia. É um processo que realmente requer muito treino, muita paciência. Ó, tá vendo que eu estou desmanchando o que eu já tinha feito, que eu vou refazer. Tá? Então, é um desenho que é um tipo de desenho que você precisa ter aqui uma certa calma, tá? E aí nessa calma tem que ter um certo cuidado também por conta do tipo do papel, conforme eu falei, porque dependendo a gente não consegue desmanchar e fazer um trabalho depois em cima, né? E esse papel, por exemplo, aqui, ele é um tipo de papel que você não trabalha muitas camadas. Então você tem que realmente estar consciente daquilo que você vai fazer, daquela técnica que você vai colocar, tá? Para poder fazer aqui. Ok? Aqui. E aí você vai fazendo as ranhuras, conforme eu falei. Lembrando que a pele do elefante, ela é uma pele caracachenta. Ó, então você vai fazendo as ranhuras necessárias. Tá vendo? Não tem um ponto certo de pega, né? No elefante, eu particularmente, eu tomo muito cuidado com a incidência de luz, tá? E aí, para fazer essa incidência, você tem que trabalhar
uns tons mais claros, a ponta fina. Ó. Certo? Então, então, é isso aí, pessoal, tá? Fazer a pele de elefante, né? Claro que depois você vai dando os seus detalhes aí, tá? Mas conforme eu falei, o nosso foco aqui era somente mesmo essa parte do olho. E o olho do elefante é um olho mais simples, né? É um olho que não é tão trabalhado, tá? Mas você pode aí fazer um olho mais detalhado, com mais detalhes, tá? Você pode incrementar. Isso vai depender da foto que você vai utilizar como referência, certo? E é isso. E aí, tá? Eu não vou fazer aqui agora, mas os elefantes, eles têm uns pelos, né? Aqui, eu não sei se isso é cílios, sobrancelhas, certo? Eles têm uns pelinhos aqui assim, né? Que são escuros também. E eu não vou fazer porque depois eu vou tentar terminar esse desenho e aí eu vou precisar usar outros espaços para poder colocar, tá? Mas fica aí a dica, eles têm uns pelozinhos aqui, ó, né? Os elefantes. Eu não sei se são cílios, se isso tem um nome específico, né? Se tivesse um biólogo aqui para poder nos auxiliar. Ok? Então é isso aí, tá? É basicamente isso aqui.